Olá, vestibulandos! Estamos aqui de volta com os aulões do professor Luiz Carlos, que há meses vem aí ao ar na TV União, né? Vocês sentiram aí minha falta, já que eu sou vereador aqui na cidade de Natal e estava concorrendo à reeleição e pela legislação do TRE nós não podíamos participar. Vocês só tiveram aula aí com meus super amigos, tá certo? Com outros professores, alguns dos melhores professores aqui da cidade de Natal. Então, estamos de volta agora, passado o período eleitoral, não tivemos êxito, né? Esse ano ficamos aí na suplência, mas estamos aí na luta com vocês aqui para a prova do Enem, para o vestibular da UFRN, ok? Então, para cá, aula comigo, com o professor Luiz Carlos. Hoje aula de física, o primeiro bloco, vamos fazer questões teóricas que vem muito no vestibular acerca da segunda lei de Newton, tá? E no segundo bloco vamos fazer a segunda lei de Newton, fazendo um cálculozinho, aqueles cálculos dos corpos com aceleração, suspenso por corda, em plano inclinado, nós vamos rever aqui para vocês, ok, vestibulando? Então vamos para a primeira questão aí na telinha, ó, acompanha aí. Vocês estão vendo aí em cima aulões do professor Luiz Carlos, nossos aulões, são mais de 700 aulas gratuitas na internet, o blog está aí, é só acessar profluiscarlos.blogsport.com. A gente já agradece aí pelos mais de 1.200.000 acessos, né? 1.200.000 acessos às nossas aulas, a gente fica muito agradecido pela confiança. Então vamos para a questão. Um objeto largado de um avião descreve uma trajetória parabólica como mostra a linha tracejada da figura a seguir. Se a resistência do ar é desprezada, a força resultante que age sobre o projeto na posição indicada pode ser representada pelo vetor. Então vamos reler, como vocês devem fazer lá no vestibular, né? Um objeto largado de um avião descreve uma trajetória parabólica, como mostra a linha tracejada da figura a seguir. Se a resistência do ar é desprezada, a força resultante que age sobre o projétil na posição indicada pode ser representada pelo vetor. Aí ele deu aí o objeto e quer saber nessa posição aí indicada, tá? Aqui nesse ponto, ele quer saber qual é o vetor que melhor representa a força. Vai para cá, vestibulando. Vejam bem, vestibulando. Se aqui você vai num carro e o carro vai a 100 km por hora, se você está no carro, você também está a 100 km por hora em relação a um poste lá na estrada, que a velocidade que o carro está, você também está. Então, se um carro passa a 100 km por hora em relação a um poste parado, referencial, se você está dentro do carro, você também está a velocidade de 100 km por hora em relação a esse poste. Lógico, em relação ao carro, você está em repouso, porque você e o carro têm a mesma velocidade, então você está em repouso, foi aquilo que eu disse. O conceito de repouso e movimento é relativo, depende do referencial. Então você passando num carro a 100 km por hora em frente a um poste, o poste sendo a referência, você está em movimento. Mas se você está dentro do carro, em relação ao carro, você está em repouso. Ora, mas todo mundo sabe que se você está dentro do carro, você está a 100 km por hora. Sempre cai aquela questãozinha. Se você vai num ônibus e solta uma moeda desprezando a resistência do ar, qual vai ser a trajetória vista por essa moeda? Por alguém que está fora e por alguém que está dentro do ônibus. Lembre-se, se você está dentro do ônibus ou dentro do avião e solta uma moeda, desprezando a resistência do ar, lembre-se que essa moeda vai estar à mesma velocidade do avião. Então, para quem está dentro do avião, como a moeda está com a mesma velocidade dele, ela continua com a mesma velocidade dele. Então, para quem está dentro do avião, vai ver ela simplesmente caindo numa vertical. Agora, para quem está fora, parado, na estrada, quando você está no ônibus ou no avião e solta um objeto, para quem está fora, ele vê o objeto indo, acompanhando a velocidade do avião e vê ele caindo. Então ele vê uma trajetória, uma parábola, tá certo? Então na questão aí, ó, voltando aí para a telinha, o que é que vocês vão ver aí na telinha? Que se ele disse que é uma parábola, lógico que esse objeto aí, ele está sendo visto por alguém que está fora do avião, ok? Só para lembrar esse conceito. Então vai para cá. Se alguém está dentro do ônibus ou de um avião e solta uma moeda, como a moeda está na mesma velocidade dentro do avião, desprezando a resistência do ar, para quem está dentro do avião ou dentro do ônibus, a moeda vai cair de forma vertical, porque ele acompanha o movimento do avião e só faz descer. Então ele continua com a velocidade horizontal do avião e só vai descer. Então para quem está dentro do avião só vê ela caindo verticalmente.
Mas para quem está fora, você soltou um objeto, alguém que está na calçada vai ver ela caindo não em linha reta, vai ver ela tendo a velocidade do avião e a velocidade na vertical. Então vai ver a composição dessas duas velocidades. Para quem está fora do ônibus ou para quem está fora do avião, você soltando uma moeda, vai ver essa trajetória, uma parábola. De vez em quando vem essas questões de vestibular. Agora aí ele perguntou com relação à força, já que eu disse que a aula hoje é lembrando um pouco aí da segunda lei de Newton. Lembre-se, se ele soltou um objeto, não importa, se você lança esse lápis para cima, na hora que sai da sua mão, ele não tem força nenhuma levando ele para cima, tá certo? A única força que atua quando ele está no ar solto é exatamente a força a peso. Então ele continua subindo porque ele ganhou aquela energia cinética e ele tinha a velocidade. Então ele sobe, mas aquela força a peso faz ele descer. Então se você joga uma bola de basquete e lá no vestibular perguntar, durante a trajetória dessa bola do basquete no ar, qual vai ser o vetor que vai representar a força, desprezando a resistência do ar? Vai ser o vetor que estiver apontando para baixo, porque só vai existir ali a força peso. Então voltando aí a questão, rapidinho aí na telinha, ele pergunta qual é o vetor que melhor representa a força. Então vai ser aí a letra E, tá? Se o objeto está solto no ar, só vai ter que força nele? A força peso. Muito cuidado com essa questão. Então voltando, um objeto largado de um avião descreve uma trajetória parabólica, como mostra a figura a seguir. Tá aqui a figura, né? Mostrando aí a trajetória parabólica, tá certo? Parabólica, ok? Aí ele pergunta, qual a força resultante que age sobre o projeto na posição indicada? Se ela está no ar, desprezando a resistência do ar, só vai ter a força peso. A força peso é sempre vertical e para baixo, então resposta letra E. Vamos para a segunda questão, que ainda é sobre esse assunto. Olha aí, a segunda questão. No livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, afirma que quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe, enquanto a força que produz o movimento é maior que a força da gravidade. Quando a força da gravidade se torna maior, a laranja cai. Analise as proposições corretas. Vai para cá, para cá, para cá, para cá, vestibular. Quando você joga um lápis ou uma laranja, assim que ele entra no ar, a única força que vai existir é a força peso. Não tem uma força subindo ela, tá certo? Saiu da sua mão, tá certo? A única força que vai ter é uma vertical e para baixo. Não existe essa força como foi colocada aí no livro Monteiro Lobato, que ela era para cima, aí se tornou menor que a força da gravidade, a força peso, ela desceu. Não. Quando o objeto está no ar, só existe a força peso, desprezando aí a resistência do ar. Tá certo? Então vamos lá para a questão. Vamos reler e vamos responder. Acompanha aí na telinha. No livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, afirma que quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe, enquanto a força que produz o movimento é maior que a força da gravidade. Gravidade ou força-peso, né? Quando a força da gravidade se torna maior, a laranja cai. Isso aqui está errado, tá certo? Então, tá? No livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, afirma que quando jogamos uma laranja para cima, ela sobra enquanto a força que produz o movimento é maior. Não existe essa força. Quando eu jogo um objeto para cima, a única força que vai ter é a força vertical e para baixo, que é a força peso, tá certo? Então vamos ver se o primeiro está certo. O primeiro diz o seguinte: realmente na subida, após ser lançada pela mão de alguém, haverá uma força maior do que o peso para cima, de modo a conduzir a laranja até uma altura máxima. Falsa. Quando sai da mão, só vai existir uma única força, que é a força peso. O movimento está para cima porque você lançou para cima. A velocidade está para cima, mas em termos de força, só existe a força peso, tá? Que é vertical e para baixo. Ok? Então essa primeira está errada. A segunda. Quando a laranja atinge sua altura máxima, a velocidade é nula e todas as forças também se anulam. Falso. Vai para cá, vestibulando. Quando o objeto sobe, que atinge a altura máxima, se não existisse nenhuma força, ele ficava lá. Quando ele atinge a altura máxima, você jogou uma laranja, quando ela atinge a altura máxima, ela desce. Lembre-se, assim que eu joguei a laranja, a única força que vai existir nela, tanto ela subindo como ela descendo, é a força peso, que é vertical e para baixo, que é a força com que a terra puxa ela.
Agora, quando ela atinge a altura máxima, a velocidade é zero, porque ela vai mudar de sentido. Quando muda de sentido, a velocidade fica nula. Ela muda de sentido e desce, tá certo? Então, se a velocidade é zero, mas a aceleração existe, a força-peso existe, porque se não existisse, ela ficava lá parada. Você jogava uma laranja, quando a velocidade fosse zero, se não tivesse aceleração, se não tivesse força-peso, ela ficava parada lá em cima, mas ela desce. Então, a letra B está errada porque ele diz que a velocidade é zero e que não existe força quando atinge a altura máxima. Falso. Existe a força sim, a força-peso. Não esqueça, é a única força-peso aí, já que ele despreza a resistência do ar. Voltando aí a telinha, vestibulando, vai lá. 4. Supondo nula a resistência do ar, após a laranja ser lançada para cima, somente a força-peso atuará sobre ela. Correto. Supondo nula a resistência do ar, após a laranja ser lançada para cima, somente a força-peso atuará sobre ela. Correto. Lembre-se, para cá, para cá, para cá. O objeto foi no ar, se eu joguei esse lápis aqui para cima, enquanto ele sobe, a velocidade está no sentido para cima, mas a força-peso está para baixo, é a única que atua. Quando ela para lá, para começar a descer, a velocidade está zero e a força-peso continua para baixo. Quando ela vem descendo, a velocidade vem descendo para baixo e a força-peso continua para baixo. Então, na subida da laranja, quando sai da sua mão, em qualquer ponto, o vetor que representa a força resultante é o vetor vertical e para baixo, que só existe a força-peso ali. Ok, vestibulando? Então, vamos agora para mais uma questão aí, a questão daí agora teórica sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Preste bem atenção. Na figura está representado um lustre pendurado no teto de uma sala. Aí botou aí o lustre. Nessa situação, considere as seguintes forças. Primeira, o peso do lustre exercido pela Terra aplicado no centro da gravidade do lustre. Então, como vocês sabem, no centro de gravidade aqui do lustre, a força-peso vai atuar no centro da gravidade e vai puxar esse lustre para baixo. Ele não cai porque ele está preso nessa corrente, mas se eu torar essa corrente, o lustre cai. Então o peso está correto aí, esse 1, tá? Vamos ver a segunda situação. A tração que sustenta o lustre, a tração aqui nessa corda, ó, a tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Então existe uma tração aqui, ó, tá certo? Tudo bem, aqui nesse fio. 3, diz o quê? A tração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Lógico, se esse fio está preso aqui ao teto, ó, tá certo? Ele vai puxar o teto, então vai ter uma força lá no teto que é a reação. Então se a força-peso puxa o lustre e o lustre está preso no teto, ele puxa o teto, então vai ter uma força também, né, no teto, que é a reação, que é a força que o lustre faz no teto, tá certo? Aí ele diz, a força que o teto exerce no fio, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. A força que o teto exerce no fio, vai ter também a força que o teto exerce no fio, porque se o fio puxa o teto, né, então o teto vai aplicar aqui uma força nesse fio, é a lei da ação e reação. Aí ele pergunta, dessas forças, quais configuram para ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. Se você dá um murro na parede, você sente uma dor na mão. Então foi a reação da parede, porque a ação foi você que deu na parede. Se sua mão doeu, é porque veio uma força contrária e bateu em você. Essa é a reação, tá? Lembre-se que ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto. Elas não são iguais. A ação e reação não são iguais. Como assim, professor Luiz Carlos? Ação e reação não são iguais. Vai para cá, para cá, para cá, porque a ação e reação, elas têm sentidos diferentes. O que é igual é o valor dela, é o módulo dela. Se você bater com força na parede, a reação na sua mão vai ser com a mesma força. Você bater devagarinho, a reação vai ser devagarinho. Então, a ação e reação, ela tem o mesmo módulo. Ela tem a mesma direção, mas elas têm sentidos contrários.
você batendo na parede, o sentido foi nesse, que você bateu da ação na parede, e a reação foi no sentido contrário. Então, ação e reação têm sentidos contrários, tá certo? É por isso que ação e reação, elas nunca se anulam, porque elas atuam em corpos distintos. Não esqueçam isso, vestibulando. A força para ação e reação, elas nunca se anulam, porque atuam em corpos distintos. A ação é na parede, a reação é na sua mão, ok? Então ele perguntou aí, dessas situações, qual confirma um par ação e reação? Então veja bem, ó, o peso do lustre, se tem a força peso aqui no lustre, tá certo? A gente sabe que a Terra puxa esse lustre, tá aqui puxando o lustre, a reação dela vai estar onde? Lá embaixo no centro da Terra, tá certo? Lá embaixo. Porque a reação da força peso é no centro da Terra. Então, o peso do lustre aqui não forma nenhum par de ação e reação com essas outras três que ele botou aqui embaixo. Ele quer saber quem forma um par de ação e reação. Vamos para a segunda. Atração que sustenta o lustre. Atração que sustenta o lustre, tá certo? Vai existir aqui, ó, essa tração que sustenta o lustre aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Então, ó, vai ter aqui a tração que sustenta o lustre, tá certo? Aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Tá passando aqui direto. Então, ó, perdão. Nós vamos ter aí, então, a nossa, só botando aqui, nós vamos ter a tração que sustenta o lustre aqui nesse fio, certo? Ok? Aplicada aqui, ó, no ponto em que o lustre se prende ao fio, essa tração aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, aí, ó, tá bom? Aí vamos para ver se a terceira é um par de ação e reação. Atração exercida pelo fio, no teto da sala, tá certo? Então, ó, atração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Então, não forma esse par de ação com a tração que sustenta o lustre, porque a tração que sustenta o lustre está aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. E a quarta, ó, a força que o teto exerce no fio. Então, ó, veja que a força que o teto exerce no fio está exercendo aonde? No fio. E a terceira diz, ó, a força exercida pelo fio no teto da sala. Então veja que 3 e 4 aí, ó, tá formando um par de ação e reação, porque ele quer saber quem forma um par de ação e reação. A primeira ele falou o peso do lustre não forma nenhum par de ação, nem com 2, nem com 3, nem com 4, porque a reação do peso do lustre, já que é a Terra que puxa o lustre, a reação do peso dele vai estar no centro da Terra. Então em nenhum canto aqui tem o centro da Terra. Mas você veja que a 3 e 4 formam um par de ação e reação. Por quê? Porque a 3 diz, ó, é a atração exercida pelo fio no teto da sala, atração exercida pelo fio no teto da sala. Então ele está exercendo no teto, está lá na parede, tá? E a 4 diz, a força que o teto exerce no fio, então está no fio. Então lembre-se que ação e reação atuam em corpos diferentes, tá certo? Ok, pessoal? Então nós vamos ter aí a 3 e a 4, tá certo? Como a nossa opção. A 2 diz o seguinte, a tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Então a reação dessa aqui, tá certo? É a tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Então a reação dela está aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Então a reação dessa aqui vai estar exatamente no fio, tá? Então a gente tinha que ver isso aí, ó, que a tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio, tá? Então o lustre está se prendendo ao fio aonde? Aqui. Então eu tenho uma tração que sustenta o lustre, tá aqui, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio, ela está aqui, ó, tá certo? Então a reação dela vai estar no fio. Ok? E aqui a 3 e a 4 formam um par de ação e reação. Ó. Por quê? A 3, repetindo, a tração exercida pelo fio no teto da sala. E a 4, a força que o teto exerce no fio. Tá certo? Então, o fio faz uma força no teto, é a ação. E o teto faz uma força no fio, é reação. Então, seria 3 e 4.
Ok, professor Orlando? Para cá, para cá, para cá. Então, uma questãozinha um pouco complicada, muita teoria, às vezes a gente confunde, mas lembre-se, a ação é num corpo, a reação é no outro corpo. Como ele queria upar ação e reação, então a resposta era essa. A tração exercida pelo fio no teto da sala seria a ação e a reação seria a força que o teto exerce no fio. Então seria aí 3 e 4, seria a nossa opção correta. Belezinha? Então não esqueça, o que é que eu tenho que saber de ação e reação? Que elas não são forças iguais, não, porque elas têm sentidos contrários. O que são iguais são os módulos delas, os valores delas. Então a força de ação é igual à força de reação? Não, a força de ação não é igual à força de reação. Elas têm sentidos diferentes, então se fosse uma grandeza vetorial, se tem sentido diferente, elas não podem ser iguais, ok? E lembre-se que elas nunca se anulam. Vamos agora para uma outra questão ainda sobre essa parte aí de ação e reação, para a gente tentar fechar esse assunto aí. Consideremos uma corda elástica, cuja constante vale 10 Newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 Newton. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500 Newton. Se amarramos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo com a força de intensidade 300 Newton, a deformação será de 30 centímetros. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com a força de intensidade 300 Newton, podemos afirmar que, então vamos reler aí rapidinho. Considera uma corda elástica cuja constante elástica vale 10 Newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 Newton e o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500 Newton. Se amarramos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo com a força de 300 Newton, a deformação será de 30 centímetros. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda, também com a força de 300 Newton, podemos afirmar que, então está aí a questão, está aí duas pessoas puxando a corda com 300 Newton, só que antes, no lugar dessa pessoa aqui, por exemplo, tinha uma árvore, então ele estava puxando essa corda numa árvore, agora ele substituiu a árvore por uma pessoa, e também está puxando com 300 Newton, ele quer saber o que é que vai acontecer com a deformação aí, tá certo? Pessoal, é para cá, para cá, para cá. Se você tem uma corda puxando numa árvore e você puxa com 300 Newton, se você puxa essa corda com 300 Newton, a corda vai puxar essa árvore com 300 Newton. Então a corda puxa a árvore. Pela lei da ação e reação, a árvore puxa a corda também com 300. Se você substitui a árvore e coloca uma pessoa, e você puxa com 300 e essa pessoa puxa com 300, ela está fazendo exatamente o mesmo papel da árvore. Não vai haver mudança. Se você puxa a extremidade de uma corda presa numa árvore, se você puxa com 300, a corda vai puxar a árvore com 300. E pela ação e reação, a árvore vai puxar a corda com 300. Se você troca a árvore por uma pessoa e você puxa com 300 e ela puxa com 300, é a mesma coisa de estar a árvore puxando. Então a resposta é, se com a árvore, o esforço máximo foi de 300 Newton, então com a pessoa, letra B, a força de tração terá intensidade de 300 Newton e a deformação será a mesma do caso da árvore. Para cá, para cá, para cá. Então, se eu tenho dois indivíduos puxando uma corda, se ele puxa com 300 e o outro puxa com 300, se eu tiro um e ponho uma árvore e continuo puxando com 300, a árvore também puxa com 300. Então, a árvore e a pessoa não vai aumentar. Cuidado para não errar isso daí, ok? São questõezinhas bem interessantes que aparecem aí no Enem, que aparecem aí no vestibular da UFRN. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aí, agora um pouquinho de cálculo aí para vocês sobre essa parte da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Um carrinho com peso igual a 200 newtons é puxado com a velocidade constante ao longo de um plano inclinado, que forma 30 graus com a horizontal, conforme a figura. Desprezando o efeito do atrito, é correto afirmar que, então está aí o carrinho formando um ângulo de 30 graus aí, com a horizontal, um plano inclinado, e ele quer saber
algumas coisas aí que ele pergunta para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos reler a questão e responder. Um carrinho com peso igual a 200 Newton, é o peso desse carro, é puxado com velocidade constante. Veja que ele disse velocidade constante, ao longo de um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme a figura. Desprezando o efeito do atrito, é correto afirmar que, vestibulando, você sabe que esse carrinho aí tem uma força F puxando ele para cima, porque se é sem atrito, se não tivesse essa força F, ele desceria. Qualquer carrinho desceria aí, porque é sem atrito. Então, se esse carrinho é puxado, tem um peso de 200 Newton e é puxado com velocidade constante, tá? Significa que essa força F aí, ela está tendo o mesmo valor da força peso que existe aí nesse carrinho. Só que, na verdade, de uma parte dessa força peso, porque como ele está em plano inclinado, parte da força peso força o plano inclinado para afundar. Se fosse de papelão, ele afundava, por isso que é de asfalto ou de madeira o plano inclinado para suportar o carrinho, e a outra parte faz ele descer. Se ele não está descendo, está subindo com velocidade constante, é porque essa parte da força peso desse carrinho que está para baixo tem que ser igual a essa força F que está para cima. Por isso que eu botei aí, velocidade constante significa que a força resultante é zero. Ele falou lá no problema, acompanha aí que ele diz, um carrinho com peso igual a 200 Newton é puxado com a velocidade constante, tá? Ele colocou isso aí, é puxado com a velocidade constante. Se é puxado com a velocidade constante, tá? Eu vou botar o quê? Movimento retilíneo uniforme, força resultante igual a zero. Aí quem são as duas forças? Aí eu disse a vocês, é a força F que está para cima e o peso desse carrinho, senão ele descia. Mas lembre-se que ele está em plano inclinado, é só uma parcela do peso. E vocês viram em sala de aula que essa parcela do peso é peso vezes seno de 30. Você sabe que não é o peso total. Se fosse o peso total, você num plano inclinado, você iria ter a mesma dificuldade para subir ele verticalmente. Ele não está verticalmente. É melhor empurrar um objeto num plano inclinado do que para ele chegar no primeiro andar, numa rampa, do que subir ele para o primeiro andar na vertical. Então não podia ser aí F igual ao peso, é só uma parcela do peso. Então lembre-se daqui, se eu tenho uma força F aqui para cima, tá? Eu vou ter aqui a força F para cima, eu vou ter a força peso puxando esse carrinho para baixo. E como ele está no plano inclinado, é só uma parcela dessa força peso, que é quem? P vezes seno de 30. Aí substituir o peso por 200, seno de 30 vale 1 sobre 2, ou seja, 0,5, a resposta é 100. Muito boa essa questão. Para cá, vestibulando. Nós estamos aqui, né? Estamos aí um feriadão grande aí, o pessoal desde sexta aí descansando, mas nós estamos aqui com vocês como todo ano, há mais de 10 anos aqui na televisão dando aula para vocês. Lembrando que nós temos mais de 700 aulas gratuitas na internet, né? É só acessar, tem português, física, questões do Enem, aulas particulares, né? Questão do vestibular da UFRN, então acessa aí o nosso blog, vai aparecer aí, blog do professor Luiz Carlos, lá você vai ter mais de 700 aulas gratuitas para vocês, ok? Tá aí o nosso blog, eu agradeço aí a confiança, tá? São mais de 1.200.000 acessos, mandando um abraço para o pessoal aí do interior que está aqui no Twitter, né? Santa Cruz, Apodi, depois a gente manda aqui as mensagens, né? Um abraço aí a todos e lembrando que nós ficamos aí de fora um pouquinho, nas nossas aulas já faz meses que estava tendo, mas eu, o professor Luiz Carlos, estava fora, que eu estava concorrendo, sou vereador aqui em Natal, estava durante a eleição e não podia participar aí desse aulão, ok? Mas terminou aí a eleição, ficamos aí na primeira suplência, né? Mas estamos aqui com vocês mais uma vez para ajudar aí para o Enem, o vestibular da UFRN. Nós voltaremos aqui com os nossos aulões, os aulões do professor Luiz Carlos.